Olá, queridos amigos e amigas, que Deus abençoe a todos abundantemente. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim, e estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez, trazendo hoje mais uma aula do nosso nível Master, estudando a matéria sobre os Evangelhos. Na semana passada, eu comecei a falar sobre esse assunto, trouxe para você aqui um profundo esclarecimento acerca do batismo nas águas. E na aula de hoje, vamos aprender sobre a Santa Ceia do Senhor Jesus. Uma aula muito importante porque, afinal, a Santa Ceia do Senhor Jesus é um mandamento que o Senhor deu e que todos nós precisamos cumprir. Por essa razão, é muito importante que você anote, que você acompanhe a leitura da apostila que eu irei fazer e que você irá receber pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para esse número que está na sua tela agora e solicitar o envio do PDF desta aula. Aula de número 44, nível Master, os Evangelhos, parte 2. Antes de começar a aula de hoje, eu já quero te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque através deste canal é que eu estou transmitindo esse ensinamento da Palavra de Deus para você. E ao final do vídeo, não esqueça de clicar no gostei, isso fortalece bastante o nosso trabalho. E se desejar, você pode também deixar aqui o seu comentário. Antes de tudo, vamos orar? Vamos pedir a Deus para que, da mesma forma que Ele inspirou os profetas, inspirou os escritores da Santa Palavra de Deus, Ele também nos inspire para entender a revelação de Sua Palavra. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Palavra, com o coração aberto e anelante para aprendermos de Ti, para Te conhecer profundamente através da Tua poderosa e santa palavra. Eu te peço em nome de Jesus, fale conosco, nos revele os segredos, me use para ensinar e capacite esta pessoa para aprender. E que ao final desta aula todos estejamos mais perto de Ti, mais envolvidos com a Tua presença. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Olha, como não poderia deixar de ser, você vai precisar ter nas mãos agora a Palavra de Deus. Eu estou aqui com essa Bíblia na versão revista e corrigida. É uma Bíblia muito boa que você precisa ter também. Eu recomendo essa versão revista e corrigida porque, apesar de clássica, ela também é muito esclarecedora. Há outras traduções, toda tradução é boa, mas existem algumas que, para nós estudantes de teologia, são mais indicadas. A revista e corrigida é uma tradução clássica e muito boa para o seu aprendizado. É essa a tradução oficial que nós usamos aqui na Escola de Teologia João Ribe Palharim. Na aula de hoje você vai aprender também com os comentários do livro do pastor João Ribe Palharim, o livro O Evangelho Reunido. Minha gente, esse livro é fenomenal, você precisa aprender com esse livro. Hoje, nesta aula que nós vamos compartilhar com você, eu vou ler trechos do Evangelho Reunido, que é esse livro que você vê aqui ao fundo. Você pode, inclusive, ter um livro desse. No final da aula eu vou lhe dizer como. Agora, você vai ter também uma apostila que você pode ler do formato digital no seu computador ou smartphone e que você também pode imprimir. Imprimindo, você vai ter ali uma aula com 5 páginas e que vão trazer todo o conteúdo que eu vou ler aqui. Então, vamos começar abrindo o Evangelho em João capítulo 6, versículo 54. O Senhor Jesus fez uma pregação e na sua pregação ele disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei
no último dia. Graças a Deus, que palavra poderosa. Vamos ler aqui na apostila? Agora que já sabemos um pouco mais sobre o batismo, vamos aprender sobre mais uma doutrina que encontramos no Novo Testamento, a Santa Ceia. A Santa Ceia, assim como o batismo, está oculta no Antigo Testamento. Quando eu digo a você que a Santa Ceia e o batismo estavam ocultos no Antigo Testamento, eu estou querendo dizer que no Antigo Testamento você pode perceber o batismo, você pode perceber a Santa Ceia, mas por meio de símbolos, por meio de figuras, que o povo que não tinha revelação não entendia claramente. O Antigo Testamento, ele estava na sombra. O Novo Testamento veio e trouxe luz. Quando você acende a luz, as sombras vão embora. Quando você lê o Novo Testamento, aquilo que era oculto no Antigo passa a ser revelado. No Antigo Testamento, não se fala claramente sobre a Santa Ceia. Ela foi instituída claramente no Novo Testamento. Mas vamos ver o que diz o Antigo Testamento sobre essa ceia. Vamos lá. Êxodo capítulo 12, versículos 13 e 14. A ocasião aqui é a Páscoa, quando o povo de Israel deixou o Egito, quando o povo de Israel deixou a escravidão. Olha só o que diz Êxodo 12, 13 e 14. Você pode abrir na tua Bíblia, mas aqui na apostila também está transcrito. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Por diversas vezes nesse trecho, vemos que Deus queria que esta festa fosse comemorada em memória pelas gerações futuras. E é interessante que Deus ordenou que seria por estatuto perpétuo. O que é uma coisa perpétua? É para sempre. Era algo que não seria anulado. Deus falou lá naquele ano em que o povo saiu do Egito, quando Moisés estava com o povo. Mas Deus disse, isso aqui vai ser para sempre, viu? Não vai ser só esse ano, não. Todos os anos. Moisés vai passar, vocês vão passar, os filhos de vocês vão passar, os netos de vocês vão passar, virão muitas outras gerações, mas isso aqui tem que ser guardado. Então foi ordenado o livro do Êxodo para que essa festa da Páscoa fosse repetida todos os anos, perpetuamente. Dentre muitas cerimônias contidas no Antigo Testamento, a festa da Páscoa foi praticada por Jesus e ele fez questão de que ela fosse mantida. Inclusive, Jesus cita palavras semelhantes quando celebrou a Páscoa com os discípulos. Palavras como memória, fazer isto, também foram usadas por Jesus. Essas palavras você encontra tanto lá na Páscoa da época de Moisés, como você vê na Páscoa de Jesus. Fazer isto, faça em memória. Essas palavras são semelhantes, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento mostram. Deixa eu ler um trecho agora do Evangelho Reunido para você, na página 283 deste livro de pastor João Ribe Palharim, fala-se sobre a Santa Ceia. E vamos ver o que ele diz sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma celebração instituída por Jesus na sua última noite de vida, antes de dar o seu corpo na cruz e derramar todo o seu sangue em sacrifício. Naquela noite de quinta-feira, Jesus pegou o pão, deu graças, abençoou-o, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Em seguida, do mesmo modo, pegou o cálice, deu graças, abençoou-o e deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A Santa Ceia é uma das ordenanças de Jesus para todos os seus seguidores
que devem celebrá-lo em sua memória. E agora eu quero ir com você até o Evangelho para te mostrar a ordem de Jesus em celebrar a ceia. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Vem comigo aqui. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Olha só. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Observe a ordem expressa no verbo: fazei, fazei. O verbo fazer, emitido no modo imperativo, é o modo que exprime ordem. Fazei isto em memória de mim. Jesus está instituindo, então, um mandamento, uma regra que tem que ser respeitado. 1 Coríntios capítulo 11, nos versículos 24 e 25, o apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja na cidade de Corinto, ele diz as mesmas palavras que Jesus havia dito. E ele faz questão de dizer: o que eu recebi do Senhor é o que eu estou vos ensinando. Vem comigo aqui, 1 Coríntios 11, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Percebeu aí? O Paulo reproduziu para a igreja de Corinto as mesmas palavras ditas por Jesus 3 anos antes. Agora a gente volta aqui. Vamos ver na apostila. Este ritual de comunhão com o seu corpo deve ser observado até a sua volta. Essa é uma pergunta interessante, que muitas vezes fica na nossa cabeça. Até quando a gente deve celebrar a Santa Ceia? Eu, por exemplo, eu tomei a primeira Santa Ceia da minha vida no ano de 1999. Eu fui batizado nesse ano, no mês de fevereiro. Eu não me lembro se a minha primeira ceia foi no mesmo mês. Geralmente nós fazemos o batismo um dia antes da Santa Ceia. Então, eu acredito que eu, logo no dia seguinte ao batismo, já tenha tomado a minha primeira ceia. E olha só, quantos anos já se passaram? Eu continuo celebrando a Santa Ceia. Hoje, eu tenho a oportunidade de estar no altar, celebrando diante de toda a igreja. Mas posso confessar para você, até hoje as minhas mãos tremem enquanto eu seguro o pão e o cálice. Até hoje eu sinto aquele mesmo temor. Até hoje eu dobro os meus joelhos antes de participar da ceia e me sinto como eu era um membro naquela época. Então, até quando eu vou participar da ceia? Eu já estou participando há tantos anos. Até quando eu vou participar? A ordem é clara: até que ele venha. Veja comigo aqui, olha, Mateus capítulo 26, versículo 29. Alguém pode dizer assim: mas eu já participei da Santa Ceia no mês passado, esse mês eu não vou participar. Eu participei da Santa Ceia no mês retrasado, no Natal passado, na Páscoa do ano passado. Escute, Santa Ceia não é para uma vez na vida ou outra na morte, não. Não é um acontecimento anual. A Santa Ceia é para você participar frequentemente. Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Jesus celebrou a sua primeira ceia com os discípulos e disse: para mim essa vai ser a última aqui com vocês, mas um dia eu vou cear com todos lá na glória. Então a gente ceia aqui na terra com esse sentimento:
Hoje eu estou ceando na terra, mas no tempo do Senhor estaremos ceando com Ele na glória. Lucas 22, 18. Olha o que a palavra diz. Lucas capítulo 22, versículo 18. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E 1 Coríntios 11, 26, que eu acho que é o texto mais claro a respeito de quanto tempo a gente deve participar da ceia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Grande parte do que você precisa saber sobre a Santa Ceia, você vai ler nesse ensinamento de Paulo em 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes este pão, repare, todas as vezes indica o quê? Frequência. Quando eu digo assim, todas as vezes que você vem à igreja, eu fico feliz. Eu estou falando de quê? De alguém que vem com frequência na igreja. Então fica claro aqui que a Santa Ceia não pode ser esporádica, tem que ser frequente, tem que ser sempre, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, vírgula, até que venha. Então eu sempre digo no altar da igreja, se Jesus não voltar até o segundo domingo do mês que vem, nós teremos a Santa Ceia no segundo domingo do mês que vem. Porque aqui na nossa igreja, nós celebramos a ceia sempre no segundo domingo de cada mês. Então é o que eu digo para o povo. Se Jesus voltar antes, aí nós vamos cear lá na glória. Se ele não voltar, a gente vai cear aqui. E você não pode faltar. Eu sempre digo isso porque foi ordem de Jesus. E assim como Paulo falou para Corinto, eu não estou inventando nada. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. É o que eu digo para você. Eu não estou inventando nada. O pastor João Ribe Palharim não está inventando nada. O que recebemos do Senhor é o que estamos ensinando a você. As primeiras comunidades cristãs praticavam a Santa Ceia à maneira ensinada por Jesus, em que cada fiel participava dos dois elementos, a sua carne e o seu sangue, representados no pão sem fermento e no cálice. Lá na Santa Ceia feita por Jesus não ficou dúvidas. Ele pegou o pão e ao segurar o pão disse, isto é o meu corpo. Quando pegou o cálice com suco de uva, ele disse, isto é o meu sangue que é derramado por muitos. Então não há dúvida. Participar de uma Santa Ceia, onde o corpo de Cristo é representado por outro elemento, me desculpe, está errado. Alguém pode até dizer, pastor, não tinha pão. Aí a gente pegou bolachinha e fez o corpo de Cristo de bolachinha. Me desculpa, mas isso está errado. Alguém pode dizer, não tinha suco de uva, a gente bebeu suco de laranja. A gente bebeu água. Desculpe, mas também não é a Santa Ceia. Você pode fazer uma ceia com os irmãos e servir suco, água, café, refrigerante. Mas dizer que isso aí é Santa Ceia não pode. Eu conheço igrejas, inclusive igrejas muito abençoadas, que fazem a ceia do fortalecimento baseada lá na experiência de Elias no deserto. Elias no deserto, ele recebeu do céu o pão e a água para fortalecê-lo na caminhada. Mas isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com Santa Ceia. Santa Ceia foi aquela que Jesus instituiu na sua última noite de vida, e ele pegou o pão e ele pegou o cálice. Não é pão, não é cálice, não é Santa Ceia. Simples assim. Compreendeu? Então, você que participa de alguma igreja, fique atento. Se você observar que está sendo oferecido no altar algo que não é pão, algo que não é suco de uva, rejeite. Porque se for para fazer diferente do que Jesus mandou fazer, nós não estamos obedecendo ao mandamento dado por ele. Memória é fazer algo como aquela pessoa fazia. Isso é fazer em memória. Fazer a Santa Ceia diferente do que Jesus fez não é fazer em memória de Cristo. E a principal instrução da Santa Ceia é fazer isto em memória de mim. Voltamos à palavra, aqui na apostila temos a referência, olha.
O seu corpo é representado pelo pão, o seu sangue é representado pelo cálice. Êxodo 23, 18. Abra comigo, por favor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até de manhã. Olha só que interessante. Deus está dizendo, não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O que é o pão levedado? Pão fermentado. Aí o povo não entendeu nada, falou, mas o que tem a ver? A festa não pode ter pão fermentado e suco. O que tem a ver uma coisa com a outra? O povo não entendeu. É o que eu te digo. A Santa Ceia, assim como o batismo, estão ocultos no Antigo Testamento. O povo de lá não entendeu. Eu e você entendemos. Na Santa Ceia não se come pão fermentado. O pão da Santa Ceia tem que ser pão sem fermento, pão ázimo. Aí você vem para outro texto, que é o Êxodo 34, 25. Diz assim, olha, não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. Mais uma vez, essa mesma instrução. Em João 6, 54 ao 56, agora é Jesus quem está falando. Venha comigo aqui. João 6, versículo 54 em diante. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que a Santa Ceia proporciona? Comunhão com Jesus. Você permanece em Jesus e Jesus permanece em você. Logo, se não participamos da ceia, o contrário também é verdadeiro. Se eu não participo da ceia, nem eu estou em Jesus, nem Jesus está em mim. É simples, está escrito aqui. Outra coisa que você precisa ler, 1 Coríntios 11, agora do 23 ao 26, a respeito dos elementos da ceia. 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. O que ele pegou? Pão. Na mesa do Senhor Jesus tinha muitas delícias, tinha muitos alimentos. Você gostaria de saber o que tinha na mesa da ceia do Senhor Jesus? Gostaria? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de uma mensagem poderosa que eu preguei aqui em nossa igreja, Paz e Vida, sede estadual em Natal, Rio Grande do Norte. Eu preguei uma mensagem com o seguinte título: Sigam o homem do vaso. Essa mensagem revela como foi aquele momento que Jesus esteve com os discípulos ceando naquela Páscoa. Você vai saber o que tinha na mesa do Senhor Jesus. Mas aqui está dizendo que ele tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice. Esse cálice era um cálice de suco de uva, não há dúvidas. Por quê? Porque era Páscoa. Então, na Páscoa, essa era a bebida oficial. Dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, os elementos da Santa Ceia estão aqui instituídos pelo próprio Cristo. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, do 19 ao 20. Mais uma vez, vamos estudar o que disse o pastor João Ribe Palharim no livro O Evangelho Reunido. Esse trecho está na página 218. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Vamos ver o que disse o pastor João Ribe a respeito dessa frase. O povo se escandalizou com isso.
porque desde a saída do Egito, o povo de Israel foi ensinado a não comer carne com sangue. Há diversas restrições, você vai lá em Levítico capítulo 7, versículo 26 e 27, no capítulo 17, do verso 10 ao 14, fica claro lá que comer carne com sangue é abominável ao Senhor, que ninguém podia comer carne com sangue. Quem iria preparar o alimento tinha que ter o cuidado de escorrer o sangue do animal todo primeiro numa bacia, para depois então cozer a carne. Não podia pegar o animal e cozinhar o animal ou assar o animal com o sangue. Não podia. Não podia. Então quando Jesus falou, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, o povo ficou horrorizado com aquilo. O que esse homem está falando? Eles achavam que Jesus estava propondo uma heresia, um canibalismo. Jesus, porém, falava do seu sacrifício, através do qual daria sua carne e derramaria todo o seu sangue pela vida do mundo. Se os ouvintes de Jesus prestassem atenção, teriam entendido porque Deus disse na Torá, olha que coisa forte, Levítico 17, 11. Se o povo tivesse entendimento, mas é o que eu disse, né? A Santa Ceia, ela estava oculta no Antigo Testamento, as pessoas não viam claramente. Levítico 17, 11 diz, porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. A vida da carne, a alma da carne está no sangue. Então, se a vida está no sangue, quando Jesus deu o seu sangue, ele estava dando o que, minha gente? Ele estava dando a sua vida por mim e por você. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Saber que Jesus derramou o seu sangue, deu sua vida por nós. Ele deu a vida dele, tão preciosa, tão valiosa, pela nossa. E o que vale a minha vida perto da de Jesus? Nada. Mas mesmo assim, ele se entregou por nós. Vamos ler mais na apostila? Jesus não nos deu apenas o seu sangue, ele nos deu a sua vida, para que todos os que o recebem tenham vida para sempre. Foi somente mais tarde, na véspera da morte de Jesus, que os discípulos compreenderam essa mensagem. Naquela noite de quinta-feira, ao celebrar a última Páscoa e a primeira Santa Ceia, fazendo a passagem do velho para o novo pacto, Jesus tomou o pão e deu graças e o abençoou e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A gente já leu isso lá em 1 Coríntios 11, 24. Após cear, ele fez o mesmo com o cálice de vinho novo e o deu aos discípulos, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Também já lemos, está lá em Mateus 22, 20, parte B, Mateus 26, 27 e versículos 27 e 28. Paulo escreveu assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando o povo de Deus for arrebatado e chegar aos termos da Canaã celestial, não haverá mais necessidade de participar da sua carne e do seu sangue, porque lá na glória eles comerão do melhor que ele tem reservado para os seus. O ser humano precisa do sangue de Jesus para ser salvo, porque é o seu sangue que faz a expiação do pecado e precisa comer a Santa Ceia para continuar salvo. E isto é sacramento, aquilo que distribui a salvação divina. Está entendendo até aqui, minha gente? Meu querido aluno, minha querida aluna, deixa eu fazer uma pausa aqui para lhe perguntar uma coisa. Você tem participado da Santa Ceia do Senhor Jesus? Tem participado? Porque se você não está participando da Santa Ceia, você está privando a si mesmo da comunhão com Cristo. Comunhão essa que Deus quer tanto que você tenha, que enviou Jesus para morrer no seu lugar, pagar o preço do seu pecado.
e para ninguém ter dúvidas sobre se ele queria mesmo estar com a gente na mesa, ele fez aquela ceia e deu uma ordem: façam isso todas as vezes em minha memória. O Senhor Jesus quer que você se assente à mesa dele e participe da Santa Ceia. Quanto tempo faz que você não participa de uma Santa Ceia? Eu fico extremamente preocupado quando vejo um membro da igreja que não participa da ceia, que anda fraco. Você não pode continuar assim. Você precisa participar da Santa Ceia do Senhor. Agora, algumas dúvidas ficam no ar. Primeira dúvida: por que o pão? E a apostila responde: o pão representa a recompensa do trabalhador. Mas além disso, o pão tem um significado muito maior. Olha a sabedoria de Jesus. Lá na mensagem que eu falei para você assistir, o link está na descrição, eu descrevo tudo o que tinha na mesa de Jesus. Tinha muita coisa na mesa. Mas por que ele pegou o pão? A resposta está aqui. O pão é o único alimento conhecido mundialmente. Todas as nações da terra conhecem o pão. Você já viajou para fora do país? Se você for para a Europa, lá eles comem pão. Se você for para o Oriente Médio, lá eles comem pão. Se você for para a Ásia, lá eles comem pão. Se você viajar aqui pelas Américas, em todos os lugares se come pão. Qualquer lugar do mundo que você for, se come pão. O sabor, a textura, a receita, o preparo pode até ser um pouco diferente, mas todas as nações da terra comem pão. E sabe o que é interessante? O pão é um alimento que está na mesa do rico e o alimento que está na mesa do pobre. Tem muita coisa que um rico come que o pobre não sabe nem como escreve ou como se fala. Tem muita coisa que o pobre come que o rico tem, né? Mas o pão não. O pão é um alimento que é bem recebido na mesa de todos. Olha que coisa gloriosa. Por que Jesus escolheu o pão? Por tudo isso. Porque ele foi se entregar não só por uma classe social específica, não só por um povo específico. Se Jesus tivesse escolhido um alimento que só tem lá no Oriente Médio, como é que nós aqui na América iríamos poder dizer: ah, foi por mim que ele morreu? Não, eu não sei nem o que é aquilo que ele está comendo. Eu não sei nem que fruta é aquela que ele pegou, mas quando ele pegou o pão, ele estava se comunicando com toda a humanidade. Com isso, Deus estava estabelecendo que Jesus Cristo seria o alimento para todas as nações da terra, sem exceção. Deus poderia ter escolhido outro alimento, como peixe, por exemplo, mas existem diversos lugares do mundo onde não é possível ter acesso ao peixe. O pão, no entanto, todos conhecem e têm acesso, e é um dos alimentos mais baratos e acessíveis que existem na terra. Deus estava dizendo com isso que Jesus Cristo seria o alimento mais acessível e que de graça receberíamos a salvação do Senhor. Agora, por que o vinho? Para representar o sangue. Por quê? Leia na apostila comigo na página 3. O sumo do vinho só é tirado após ele ser pisado, amassado. Você sabe, né? Para extrair o sumo das uvas, ela tem que ser esmagada, tem que pisar, tem que, Por quê? Senão o suco não sai. Assim também era necessário acontecer com o Senhor Jesus. Ele deveria ser humilhado, ferido, para que o seu sangue fosse completamente extraído do seu corpo. Que revelação, hein? As Escrituras Sagradas revelam que somente o sangue puro do Senhor Jesus estabeleceria uma eterna redenção. Na carta aos Hebreus, abra comigo, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 9, do verso 6 até o verso 15. Aqui se fala muito a respeito do sacrifício e do sangue. E eu quero que você observe que na apostila nós fizemos uma transcrição desse texto e fizemos um grifo, onde você deve observar com mais atenção. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes do primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços.
mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender que o Espírito Santo, que ainda estava no caminho do santuário, não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Agora atenção, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Diga graças a Deus. Somente o sangue de Jesus é puro o suficiente para esse ritual. Então ele foi representado pelo vinho. Em Êxodo 12, vemos a narração onde Deus mandou ao povo que espalhasse sangue nas ombreiras da porta. Mas por que sangue? Por que Deus não mandou que colocassem uma bandeira, uma escritura, uma tocha acesa? Porque uma bandeira poderia ser roubada, o fogo da tocha poderia se apagar, as escrituras poderiam ser retiradas, mas quem poderia retirar o sangue? Refletiu aí? Olha a sabedoria de Deus. Passe sangue, porque o sangue não sai. Uma vez colocou lá, não sai. Nada, absolutamente nada. Até hoje o sangue é usado como prova química para absolver ou condenar pessoas em um crime. Para ser descoberto se um corpo esteve em determinado lugar, a perícia usa um elemento químico chamado luminol, que reage quando entra em contato com células sanguíneas. Basta jogar um pouco de luminol no lugar suspeito, e por mais que tenham lavado aquele lugar, ele acusa que ali já teve sangue derramado. É impressionante. Não sei se você já viu cenas em alguma série ou filme policial, onde a polícia chega e faz o isolamento, depois vem o perito, identifica o sangue ali. Ou quem sabe numa reportagem de um crime que tomou conhecimento em todo o Brasil, a gente vê esse tipo de situação. Isso é conhecimento de muita gente, que existe esse reagente, que uma vez que você joga no chão, aparece lá, olha, aqui teve sangue derramado. Então por isso que Deus escolheu o sangue, porque o sangue fica ali, marcado. Com isso Deus está nos falando que aconteça o que acontecer, o sangue de Jesus, depois de marcar uma pessoa, é impossível de ser retirado. Oh, glória! Que coisa maravilhosa! A menos que a pessoa queira retirar. Por mais que a pessoa se afaste dos caminhos do Senhor, aquela pessoa está marcada com o sangue. E isso a fará ser conhecida perante o tribunal de Deus, e ela terá de prestar contas do porquê se afastou. Não queira se afastar, não. Não queira fazer isso. Imagine, Jesus derramou o sangue dele na cruz por você e você se afastar de Jesus? Você se afastar da presença de Deus? Olha o que está escrito aqui em Romanos 11, 29. Abra comigo a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 29. Diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são
sem arrependimento. Outro texto aqui, olha, Mateus 7, 21. Olha o que está escrito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai? É que você permaneça fiel até o fim, permaneça firme até o fim. Vem comigo agora para a página 4. A marca do sangue será para condenar ou salvar, dependendo de como a pessoa serviu a Deus nessa terra. Ou seja, salvação eterna ou condenação eterna. Por isso que Jesus mandou sempre realizarmos a Santa Ceia, porque a cada ceia nós estamos renovando este sangue em nós, de modo que não será necessário um luminol para as pessoas verem que há uma marca de sangue em nós. E eu termino a aula de hoje respondendo a uma pergunta que muitas pessoas têm, uma dúvida que muitas pessoas têm, uma pergunta que muita gente faz. Quem pode participar da Santa Ceia? Bem, quando se trata de Santa Ceia, em muitas igrejas há dois extremos. Tem aquelas igrejas que são tão restritivas. Olha, isso me marcou. Numa cidade onde eu fui pastor, eu apresentava um programa de rádio ao vivo. Era sempre, acho que às 10 horas da noite, que eu ia apresentar esse programa de rádio. E aí, antes de mim, tinha um pastor de uma denominação evangélica, muito conhecida no Brasil, da qual eu não vou citar o nome por razões éticas. Mas como eu tinha que entrar no ar às 10, o pastor daquela igreja já estava se despedindo e eu fiquei ali em pé do lado de fora. No estúdio de rádio tem um vidro que você consegue ver o que está acontecendo ali dentro e as caixas de som permitem que a gente ouça. E eu ouvia o pastor estava até vermelho, ele parecia indignado, ele batia na mesa e ele dizia no microfone da rádio: olha, você que é membro da igreja tal, neste domingo vai ter Santa Ceia, e se você não vier na quarta-feira buscar a senha, você vai ficar sem ceia. Atenção, quem não retirar a senha para participar da ceia, não vai participar. E eu fiquei pensando assim, como é que é? Tem que buscar uma senha para retirar a senha para buscar a ceia, que história é essa? Fiquei horrorizado com aquela postura. Nunca tinha imaginado. Já pensou? Você indo na igreja, ô pastor, ainda tem senha para participar da ceia? Me dá uma senha. Que número é a minha? Ah, 132. Ah, que legal. Não precisa isso, né? Exagero, né? Já por outro lado, tem outras igrejas que são tão liberais que se um bêbado entrar na igreja e sentar e ficar quietinho, não der escândalo, quando passar a Santa Ceia, vão dar a Santa Ceia para o bêbado que entrou. Se um morador de rua entrou, sentou, ficou bonitinho, não fez bagunça, vão dar a ceia para ele. Peraí, não é assim que funciona também? Então, qual é o correto? É dar a ceia para todo mundo ou dar a Santa Ceia só para um público seleto? Nós não podemos ficar em um extremo nem outro, porque o que importa não é a minha opinião nem a sua. O que importa é o que Jesus fez. E como é que Jesus fez? Para quem Jesus deu a Santa Ceia? Pense comigo. Jesus, quando pregava, ele selecionava as pessoas que iriam ouvir? Não, ele pregava para todo mundo. Ele pregava para os escribas, fariseus, para a multidão, para quem gostava dele, para quem queria o mal dele, ele pregava para todo mundo. Mas para quem ele deu a ceia? Somente para os discípulos. Veja comigo na apostila. Muitas igrejas ensinam que só podem participar da Santa Ceia quem tiver a carteirinha de sua denominação. Outras já entregam a Santa Ceia para qualquer pessoa que estiver na cerimônia. Porém, a Santa Ceia só deve ser servida às pessoas que já se batizaram nas águas, pois já nasceram do Espírito. O que Jesus disse lá em João 3, verso 6, lá para Nicodemos? Olha aqui, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Como é que eu vou dar um alimento espiritual para quem não é nascido do Espírito? Porque a Santa Ceia não é uma coxinha e uma Coca-Cola que qualquer um come e bebe. A Santa Ceia é um alimento espiritual que eu dou só para quem é nascido do Espírito. E quem é o nascido do Espírito? É aquele que entregou a vida a Jesus, se arrependeu dos pecados e foi batizado nas águas. E se você observar, quem Jesus levou para a ceia? Somente as pessoas que já haviam passado por esse processo. Ali na ceia com Jesus, não tinha ninguém que ainda não havia sido batizado. Então esse é o critério. Venha na apostila aqui, olha. Essas pessoas declaram-se novos homens e novas mulheres. Paulo nos ensina a fazer um autoexame antes de participarmos da Santa Ceia do Senhor, para que não caiamos em condenação. Ao percebermos o pecado, devemos nos arrepender, confessá-lo ao Senhor e pedir perdão, para desta forma participarmos da mesa do Senhor sem condenação. Ou seja, até mesmo você que já é batizado, que está em comunhão, que é um obreiro, que é um pastor, que é um membro fiel da igreja, tem que ser honesto e fazer uma autoanálise. Desde a última Santa Ceia que eu participei até hoje, será que eu pequei? Será que eu falei o que eu não deveria ter falado? Será que eu fiz o que eu não deveria ter feito? Será que eu fui onde eu não deveria ter ido? Será que alguma atitude minha entristeceu o Espírito Santo? Então você vai se arrepender, pedir perdão e participar. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. A palavra não diz para você se examinar e depois se abster. A palavra manda você examinar e então participar da ceia. Até porque, se todo mundo que tiver pecado deixar de participar da ceia, então não vai ter ceia, porque todos são pecadores. Compreende? Você deve pedir perdão, deve se arrepender e então participar. Assim encerramos a nossa aula de hoje. Aqui tem o último parágrafo, olha. Se Jesus disse, este é o meu sangue, no Novo Testamento, logo ele só vale também para quem é novo, né? Novo homem, nova mulher. Agora, vamos ao questionário, minha gente. Eu tenho aqui 4 perguntas para você me responder. Na pergunta número 1, eu quero saber qual é a alternativa correta. Pergunta é: acerca da Santa Ceia, marque um X na alternativa correta. A Santa Ceia, assim como o batismo, está oculta no Antigo Testamento. B. A Santa Ceia foi instituída no Antigo Testamento por Moisés. C. A Santa Ceia foi uma cerimônia instituída por Jesus na sua última noite de vida antes de derramar parte do seu sangue. Ou D. A Santa Ceia é uma das ordenanças de Jesus para alguns dos seus seguidores que devem celebrá-la em sua memória. A pergunta número 2. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale um X na única alternativa correta. Quem tiver pecado não pode participar da Santa Ceia, mesmo se tiver se arrependido e pedir perdão. Tá correto? Marque um X no que tiver correto. Todos devem participar da Santa Ceia. Tá correto? Se estiver para você, marque um X. C. Pode participar da ceia. Para participar da Santa Ceia, é necessário que a pessoa seja batizada nas águas depois de adulto, ou seja, não vale aquele batismo de nenezinho. É isso que eu quero dizer. Quando falamos batizar depois de adulto, a gente não quer dizer que tem que batizar com a idade A ou B. Estou dizendo que não estou me referindo ao batismo de criancinha. D. Só se pode participar da Santa Ceia na denominação onde a pessoa congrega. Tá correto? Se você acha que está, marque um X. Questão 3. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. A. Na Santa Ceia, apenas o sacerdote deve tomar o vinho. Está correto? B. A Santa Ceia não é uma cerimônia para ser repetida sempre. C. Dependendo da localidade, os ingredientes da Santa Ceia podem ser outros, devido à dificuldade de acessibilidade a tais elementos. E D. Ao escolher o pão como ingrediente da Santa Ceia,
Deus estava dizendo com isso que Jesus seria o alimento mais acessível e que de graça receberíamos a salvação do Senhor. E a quarta pergunta. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. Agora mudou. São 3 certas e apenas uma errada. Eu quero que você marque um X na alternativa errada. A. Quando a igreja for arrebatada, não terá mais que comer da carne e beber do sangue de Cristo. B. A Santa Ceia foi um evento representativo e, portanto, não tem valor doutrinário. C. Dentre muitas cerimônias contidas no Antigo Testamento, a festa da Páscoa foi praticada por Jesus e ele fez questão de que ela fosse mantida. D. Quem não participa da Santa Ceia não tem parte com Cristo. Qual dessas 4 está errada? Marque um X para mim. E agora, na quinta questão, eu quero que você escreva um resumo em 7 linhas do que você entendeu a respeito dessa aula sobre a Santa Ceia do Senhor Jesus. Eu fico no aguardo do seu questionário. Antes de terminar, eu quero dizer a você que essa aula de hoje foi toda elaborada usando a Bíblia Sagrada e o livro O Evangelho Reunido, do pastor João Ribe Palharim. É uma obra inédita no mundo, que reúne os 4 evangelhos em um só e traz ainda cerca de 1.400 notas explicativas deste grande teólogo reconhecido internacionalmente e aqui no território brasileiro é conhecido como um grande evangelista, um homem que leva milhares de pessoas aos pés de Jesus através de suas impressionantes mensagens. Você pode ter um livro como este aí na sua estante, aí na sua prateleira, junto da sua Bíblia, para te ajudar no conhecimento da palavra de Deus. Esse livro, assim como todos os livros do pastor João Ribe Palharim, não estão à venda. Nós não vendemos o livro O Evangelho Reunido. O que você pode fazer para adquiri-lo é ofertar para os pregadores do telhado. Você faz uma oferta para ajudar o Ministério Pregadores do Telhado a continuar evangelizando o Brasil e as nações de língua portuguesa. Você pode me ajudar fazendo um depósito, uma transferência, um Pix para uma dessas contas que está aparecendo agora na sua tela. Ao fazer o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, envie o comprovante para este WhatsApp, que também está aparecendo na sua tela. Quando eu receber o teu comprovante, eu vou orar por você e, como forma de agradecimento, eu vou lhe enviar o livro O Evangelho Reunido, aí no seu WhatsApp. Quer saber mais detalhes? Entre em contato conosco e nós vamos te explicar direitinho. Combinado? Muito obrigado desde já. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.